Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma, vamos chamar de missão, de estar realizando este culto abençoado na presença do nosso Deus. Eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que está no Salmo 42 para dar início ao culto desta noite. E se nos diz a palavra de Deus, o Salmo 42, 1 e 2 apenas, versículos 1 e 2 do Salmo 42, diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Depois você pode dar continuidade à leitura deste salmo, que é um salmo muito lindo, muito rico. Mas estamos diante dessa palavra poderosa, que fala muito no nosso coração, de um salmista que deveria estar muito inspirado quando escreveu este salmo. E ele cita uma ilustração de um animal que desce as montanhas em busca de matar sua sede, de beber um pouco d'água, e ele cita uma corça que tem sede. E interessante que ele usa essa ilustração para ele mesmo e dizer que a sua alma também tem sede de Deus. Uma comparação, como a corça tem sede de tomar água, uma água natural, física, a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E a sua sede é tanta que ele faz uma pergunta no finalzinho dessa passagem: quando irei e verei perante a face de Deus? Quando irei? Todo crente no Senhor, todo salvo por Jesus, no fundo, ele tem desejo de conhecer Jesus. Ele quer conhecer Jesus. A oração do amor, que eu chamo de oração do amor, a oração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, ele mais ou menos cita essa passagem, quando ele diz que agora nós conhecemos por um espelho, obscuramente, mas vai chegar o momento que nós o veremos face a face. Qualquer dia, qualquer momento, eu e você, todos nós, conheceremos a Jesus Cristo, nosso Senhor, face a face. O Salmo 42 mostra isso, né? Que ele também tinha esse anseio, esse desejo, essa sede de conhecer Jesus pessoalmente. Esse será um grande privilégio para os crentes em Cristo Jesus. Vamos orar para dar início ao culto dessa noite. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos na sua presença, ó Deus, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de, através desse instrumento, poder, ó Deus, nos reunir pela fé, embora distantes, mas juntos e unidos com o coração e a alma, para, em mais uma oportunidade, uma chance
de poder estar prestando mais um culto de louvor e adoração a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Nós nos rendemos a Ele, à Sua autoridade, ao Seu poder e confessamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo isso e continue, ó Deus, a nos abençoar no restante deste culto e tudo que acontecer, Senhor, seja para honra e glória do nome de Jesus. Nós só adoramos este nome, não temos outro nome a quem nós apalpamos, seguramos, veneramos, adoramos somente a Jesus pela fé. Obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Peniel e a todos vocês que nos assistem. Nós iremos louvar ao Senhor com uma canção que se chama Tu És Soberano. A Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e é agradável. E nós podemos confiar que o nosso Deus é sim soberano, que Ele tem todas as coisas sob o seu controle, que Ele cuida de nós e que Ele vê tudo o que está acontecendo. Ele vê a nossa necessidade, vê a nossa angústia, vê o nosso coração. E mesmo Ele sendo tão grande e tão poderoso, Ele nos ama, a ponto de ter um dia enviado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz por nós. Amém? Então creia, confie no Senhor, confie na soberania do nosso Deus, porque Ele tem sim o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele tem o controle da minha vida e Ele tem o controle da sua vida. Então descanse no Senhor, confie nele, coloque toda a sua esperança nele. Amém? Vamos louvar a nosso Deus.
minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar. Amém. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que você possa buscar primeiro o reino dos céus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas na tua vida. Que Jesus seja o centro de tudo, seja o teu universo, seja o primeiro em tudo aquilo que você fizer. Amém? Deus te abençoe. Te convido a louvar ao Senhor nesta hora. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saiam dilúvios de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso.
seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Você pode declarar? Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Amém. Deus te abençoe. Hoje nós vamos conhecer mais um poder, mais uma experiência de um poder transformador de Jesus Cristo, do seu Evangelho na vida de uma pessoa. Assim como aconteceu comigo muitos anos atrás, com vocês que estão me ouvindo, e eu creio que ainda há de acontecer nos nossos dias com outras pessoas também, o poder transformador do Evangelho ainda está vivo, ainda está forte, ainda está operando nos nossos corações. Até que Jesus volte, até que a sua igreja seja levada aos céus em um grande arrebatamento, o Evangelho de Cristo continua agindo na vida de muitas pessoas. Foi o apóstolo Paulo que diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Glória a Deus. Então eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus junto comigo no livro de Atos, numa passagem muito conhecida. Lembra que a gente tem pedido a Deus desses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, que agora acho que nem está mais em quarentena, já passou dos 40 dias, e muitos países conseguiram em 30, 40 dias já voltar um pouco da sua vida normal. E nós brasileiros ainda estamos presos, não há nenhum entendimento para a abertura das coisas, estão se flexibilizando, mas muita gente ainda está morrendo. E você está vendo aí, estamos passando o número de 105 mil pessoas que perderam suas vidas
no Brasil, nesses dias, em 3, 4 meses, uma mortandade sem fim, uma coisa completamente sem precedentes, e nós temos que continuar orando para Deus ter misericórdia, estancar esse mal, e que logo venha essa vacina tão prometida. Mas, acima de tudo, nós temos que contar com a graça e o poder de Deus. Amém? Então, eu quero ler com você no livro de Atos, capítulo 9, uma passagem que você já conhece. Eu já preguei na igreja em algumas situações, e outros irmãos também que pregaram sobre isso em nossos púlpitos. O pastor Ricardo, que eu me lembro, pregou em 2011, e eu preguei em 2018, e vamos estar sempre pregando, porque de lá para cá muita gente já está, muita gente que a gente não conhecia já estão conosco, estão participando dos nossos cultos. Então está na hora de estar renovando a palavra para essas pessoas que estão chegando, os novatos que estão chegando. Para você também, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é como um jornal que nós lemos ontem. Hoje ele já não serve mais. Temos que ir às bancas e conseguir outro, porque as notícias de ontem já não servem para nós a conhecermos hoje. Mas a palavra de Deus não. Ela está sempre renovando os nossos corações, nossas mentes. E ela é uma água que lava a nossa alma. Amém? Uma água pura, cristalina. Em Atos capítulo 9, diz assim a palavra de Deus: Saulo, naquele tempo se chamava Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho de Jesus, que eram crentes, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, bem perto de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus não disse para ele o que ele iria fazer, mas Jesus estava trabalhando na vida dele. Jesus vai usar pessoas para falar o coração dele. E seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo nada, não vendo ninguém, mas ouviram a voz que vinha do alto. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ficou em jejum 3 dias lá em Damasco. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: o Senhor, numa visão,
Disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo: dispõe-te, vai à rua chamada Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Ananias, vai, estou mandando, porque este é para mim um instrumento, um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão Saulo. Ananias já chamou de irmão, aquele grande perseguidor, ele chama de irmão, dizendo: irmão Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. O versículo 18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado, e tendo alimentado, sentiu-se fortalecido, e permaneceu em Damasco alguns dias com seus discípulos. A leitura segue, é uma história bonita, e é um capítulo cheio de lições para nossas vidas. Eu vou chamar o capítulo 9 de Atos do início do poder de Deus na vida dos discípulos. Aqui, praticamente, é que Deus vai agir poderosamente usando vidas para salvar, para curar, até para ressuscitar mortos. O capítulo 9 vai mostrar isso, que o homem cheio do um homem ou até uma mulher cheia do Espírito Santo, dentro da vontade de Deus, pode até levantar um defunto, se ele tiver fé, se estiver cheio do Senhor. Esse capítulo 9 de Atos mostra isso. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, santificado seja o nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor, por esta hora tão importante da nossa vida, que nós estamos diante da sua palavra. Aqui está o alimento para a nossa alma. Nós não ficamos sem o alimento físico, mas também não podemos ficar sem o alimento da sua palavra. Jesus é o pão da vida e a sua palavra é o nosso alimento. Nós oramos pedindo direção, pedindo unção, que só abra os nossos corações, as nossas memórias, e possa lançar luz sobre o que nós acabamos de ler, para entender sua palavra, dela tirar proveito para nossas vidas. Não só ouvir, mas também obedecê-la. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então nós lemos essa passagem linda, poderosa. Vemos aqui então o poder transformador de Jesus Cristo na vida do então Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo. Então nós lemos logo no início da passagem que Saulo, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. A gente conhece um pouco a história dele e a gente lembra de que quando Estevão, primeiro mártir, conhecido como o primeiro mártir do Novo Testamento, quando Estevão pregava, terminou sua pregação, seu discurso, ele foi apedrejado, que era um costume dos judeus
matar pessoas a pedradas. Jesus morreu segundo o costume dos romanos, pregado na cruz. Mas o costume dos judeus eram ser mortos a pedradas. Você se lembra daquela mulher que foi flagrada em adultério? O próprio Davi também foi ameaçado de morrer a pedradas, 1 Samuel capítulo 30, entre tantos outros exemplos. Mas aqui, Estevão estava sendo morto a pedradas no final do capítulo 7 de Atos. Então, ali estava Saulo, assistindo a sua morte, participando daquela crueldade. E ele estava alimentando a sua cabeça, alimentando a sua alma a respeito de continuar perseguindo os cristãos, matando aqueles que pregavam o Evangelho de Cristo. Nasceu no coração dele, não sei como foi que ele adquiriu esse ódio, mas ele recebia essas ameaças dentro dele, talvez pelo próprio inimigo, e ele partiu para perseguir muitos crentes naquelas regiões de Jerusalém, e muitas pessoas tinham muito medo dele, porque ele era um homem muito violento. E agora ele pede cartas para as autoridades de Jerusalém para ir em outro lugar, em outra cidade, até em outro país, porque Damasco pertencia a outro país, a Síria. E então ele queria carta branca, ele queria poder para ir lá maniatar os crentes, e se pudesse ele espancava e prendia. Então ele era um homem muito mau. Ele tinha saindo limar dentro dele esse espírito rancoroso de ódio pelo Evangelho, esse ódio por Jesus Cristo. E então ele parte para Damasco em busca desses crentes. E olha, o que vai acontecer na vida desse homem é algo muito interessante, é algo muito precioso, que a gente precisa aprender tantas coisas através desta passagem, né? Tantas lições lindas nós encontramos aqui. Cada vez que eu prego, Deus me dá ideias novas a respeito disso aqui. E o que nós vemos aqui? Em primeiro lugar, nós já conhecemos a história desse homem como um homem mau, um homem violento. Mas também ele tinha um outro lado de ser um homem altamente intelectual. Ele reunia essas duas coisas na vida dele, esses dois predicados. Ao mesmo tempo que ele era um homem mau, ele era um homem altamente culto, tinha aprendido muito em sua vida, conhecia muita lei. Tanto é que ele, em vários lugares do livro de Atos, no Novo Testamento, ele sempre disse que ele era da seita dos fariseus. Desde criança ele foi aprendendo a lei. E mais que isso, em Atos capítulo 22, capítulo 22, versículo 3, ele já diz que ele nasceu na cidade de Tarso da Cilícia, e ali naquela cidade ele fora criado aos pés de um rabino muito famoso, conhecido, doutor da lei, chamado Gamaliel. E esse Gamaliel era um homem muito benquisto em toda aquela região da Palestina. O nome dele era famoso por toda parte, por ser um homem, um doutor da lei. E esse Gamaliel foi uma espécie de um mestre para Saulo, desde criança. Gamaliel era neto de Hilel, e os estudantes de teologia já ouviram falar de Hilel. Hilel era uma escola, juntamente com outra escola chamada Samai, e eram duas escolas naquele mundo onde as pessoas aprendiam a lei.
E Shammai era um tipo de uma universidade que ensinava a lei de uma forma muito dura, os rigores fortes da lei. Enquanto que Hillel era também uma faculdade, uma universidade que ensinava a lei mais moderada. E esse Hillel era avô de Gamaliel. Gamaliel herdou a direção dessa escola. Foi de geração em geração. Hillel passou para o pai de Gamaliel, e o pai de Gamaliel passa a direção para Gamaliel. Então Gamaliel, ele era um doutor, ele era um reitor, um PhD poderoso de sua época, e foi ele que ensinou as leis para Saulo desde criança. Saulo cresceu aprendendo tudo isso. Então ele se tornou uma pessoa muito culta também. Nós estamos falando agora de Saulo. Então, ao mesmo tempo que ele reunia essa característica de homem violento, truculento, e ele também tinha essas qualidades culturais, conhecia muito bem a lei. Então, ele conseguiu cargos importantes de autoridade em Jerusalém por ser culto, por estudar. Então ele talvez, quem sabe, a gente não sabe, mas quem sabe ele fez um concurso e tirou em primeiro lugar e se tornou uma pessoa, uma autoridade da época. Então os sacerdotes, as autoridades, os líderes espirituais concederam então essa carta branca para que ele fosse então em Damasco, porque ele ficou sabendo que lá tinha um grupo de crentes que oravam, estavam em celas, talvez, porque cela é a melhor forma de se livrar das perseguições dos homens. A igreja nunca acabou, a igreja nunca foi exterminada por causa das celas que foram espalhadas no tempo da perseguição. Então, mas Saulo estava procurando essas reuniões de crentes, e se ele encontrasse, a coisa ia ficar muito feia, ia ficar terrível. Mas olha, no meio do caminho, algo extraordinário aconteceu na vida deste homem, algo espantoso que ele jamais podia imaginar. Ele não esperava por aquilo. Ele estava ainda respirando ameaça. Sabe o que é isso? Respirar ameaças. Você já se sentiu ameaçado alguma vez na sua vida? Eu já passei por isso. Sei o que é ameaças, que também é crime nos nossos dias, né? Ameaça é crime. E ele estava respirando essas ameaças que estavam dentro dele. Enquanto ele não pusesse isso para fora, ele não se sentiria um homem realizado. Mas algo vai acontecer, uma mudança vai ocorrer na sua vida. E eu quero falar isso com vocês. Primeiro, foi uma mudança radical. Foi uma mudança de frente para trás, de trás para frente, uma mudança histórica, uma mudança fenomenal, algo extraordinário. Foi uma mudança, vamos chamar de mudança radical. Veja esse homem que era violento. Veja esse homem que era profundo conhecedor da lei e defensor da lei. Ele defendia as leis judaicas de unhas e dentes. Por isso que ele estava perseguindo os crentes, né? Mas olha a mudança radical. Esse homem que está chegando em Damasco, quase chegando na cidade de Damasco, ele encontra uma luz brilhante ao seu redor. Aquela luz, aquele flash de luz, aquela quantidade de luz forte bate em cima dele e ele cai por terra. Algumas pessoas até dizem que ele caiu do cavalo.
Pode ser, mas não há nenhuma palavra falando sobre isso. Mas que ele caiu por terra, ele caiu por terra. Ele caiu naquela hora e ouviu aquela voz dizendo o seu nome, aquela voz que vinha lá do alto, sabia o seu nome e disse: Saulo, Saulo. Olha, deve ser algo tremendo, né? Se ouvir uma voz do nada dizer seu nome, né? Alguma coisa que de outro mundo, né? Moisés ouviu a voz de Deus na sarça ardente também, da mesma maneira. Então aquela voz veio: Saulo, Saulo. Ele caiu por terra e ele imediatamente ele ficou cego. Aqueles soldados de elite, aquele bope que estava com Saulo, que ia prender os crentes lá em Damasco, ficaram atordoados, não entendiam o que estava acontecendo, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Eles, meu Deus, o que será isso? E imediatamente a voz disse, Saulo pergunta: o que eu faço, Senhor? E aquela voz disse: acaba de chegar na cidade, e lá você vai saber, você vai receber a direção do que vai acontecer na sua vida. Já tem tudo preparado para você lá na cidade de Damasco. Pode acabar de chegar, que você vai dar tudo certo. E ele já estava cego, não conseguia ver nada por causa da claridade da luz. Em Atos 22:11 diz que ele ficou cego, ele mesmo dando testemunho, ele disse que ficou cego por causa daquela claridade muito forte da luz. E deve ser muito forte mesmo, porque Apocalipse diz que o rosto de Cristo que clareia o céu. Você imagina aquela luz forte, mesmo o sol brilhando, porque era meio-dia, o céu estava limpinho, não estava chovendo, o sol brilhava de um lado e aquela luz brilhava de outro. Você imaginou ali? Não aguentou, ele ficou cego. Sabe aquele clarão de solda elétrica? Deve ser mais ou menos igual aquele clarão de solda elétrica já deixaram muitas pessoas momentaneamente cegas, inclusive eu, quando rapaz, trabalhei um pouco com isso, e eu sei o que é aquele clarão da solda elétrica, muitos conhecem, é isso. Então, ele teve que acabar de chegar em Damasco de uma forma cega, cego, sem enxergar nada. Mas veja a mudança radical, veja que esse homem, que era tudo isso, que tinha toda essa pompa, que tinha todo esse orgulho de ser alguém na vida, poderoso, cheio de fama, conhecido por toda a região como um homem mau, esse homem agora caiu por terra. Mas é assim mesmo que acontece com as pessoas dessa natureza, que tem esse tipo. Quantos homens violentos que Deus pegou ele, que Deus trabalhou ele, que Deus não desistiu dele, numa oportunidade, no momento de Deus, no momento em que o Espírito de Deus teve essa oportunidade. Muitos desses homens maus tiveram essa mudança radical porque caíram por terra. Lembra de Naamã? Enquanto Naamã não desceu do seu cavalo, do seu poder, enquanto Naamã não submeteu à autoridade do profeta, nada pôde acontecer com ele. Então, quando Saulo ouviu a voz, ele caiu. Deve ter morrido de vergonha diante dos seus comandados, levar um tombo, né? Porque você já sabe disso. Toda pessoa que escorrega e cai, se tiver pessoas olhando, as pessoas sempre zombam de quem cai. Ninguém vai lá dar a mão para ele levantar. Pelo contrário, você escorrega, pisa numa casca de banana, seja o que for, você caiu, muita gente vai rir de você. Muita gente vai zombar de você. E olha lá a autoridade caída no chão. Para ele deve ter sido algo horrível na vida dele, mas ele não teve outra chance na vida, ele não teve mais o que fazer, ele tinha que submeter a autoridade daquela voz que falou com ele: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Então agora houve agora uma mudança radical de um homem que era tudo, tinha todo o poder nas mãos, agora o homem está caído no chão, precisando de ajuda de alguém. E aí a Bíblia diz que alguém o segurou, as pessoas, os soldados ali, que viram aquilo, acabaram de levar Saulo para a cidade e foram parar na casa de um certo homem que a Bíblia chama de Judas, que era lá na rua direita de Damasco. Tinha uma rua lá chamada Direita, não sabe o número certo, mas ele foi parar na casa desse Judas. E a história desse homem mau, desse perseguidor, a gente não tem assim muitos livros que falam desse período em que Saulo recebeu essas autoridades lá em Jerusalém, até esse momento dele cair por terra. A gente não sabe o que ele fez, mas é provável que tenha muitas literaturas que contam a história das ruindades dele, das maldades que ele fez com os crentes naquele período. Por isso que ele se tornou muito famoso. Mas de um homem poderoso agora é um homem caído no chão. E é nessa hora que Deus começa a agir nas nossas vidas. Nessa hora, quando nós caímos debaixo dos poderes das mãos de Deus. Nessa hora que a gente reconhece que não é nada. Nessa hora que a gente sabe que nós somos apenas seres humanos, que nós precisamos de Deus. Nessa hora que nós caímos é que nós vamos reconhecer. Então, aqui a primeira lição que aprendemos dessa mudança radical que aconteceu comigo, e olha, vai acontecer com você também. Você que tem o nariz empinado, você que pensa que é o rei da cocada preta, você que acha que é um grande filósofo, conhecedor e poderoso, que não se rende, que está sempre agindo do seu jeito, de uma forma orgulhosa e poderosa. Olha, quando você menos espera, você vai ter uma mudança radical na sua vida. Porque nesse mundo, meu caro e minha cara, nós não somos absolutamente nada. Nós somos pó e cinzas. Nós não somos nada. Somos apenas peregrinos, passageiros, que estamos atravessando esse mundo para nos encontrarmos com Cristo. Então, ainda há tempo de você pensar melhor e se render diante de Deus, porque a sua hora de cair ao chão vai chegar, eu tenho certeza disso, e vai ser essa hora que Deus vai começar a agir na sua vida, mesmo depois de velho. Não tem idade para Deus agir nas nossas vidas. Não temos idade para isso. Qualquer idade é idade. Então, a segunda lição que aprendemos nessa passagem de Saulo no caminho de Damasco, nesse poder transformador de Deus, é que Saulo teve, então, uma experiência com Deus de uma forma extraordinária. Olha, já conheci muita gente por aí afora achando que só vai se converter se ele tiver a mesma experiência que Saulo teve de ouvir uma voz no céu, de ouvir uma claridade fenomenal no céu. Não, cada um tem a sua própria experiência com Deus. Cada um tem a sua maneira de Deus agir na sua vida. Cada um tem seu jeito. Não vamos esperar que aconteça conosco o que aconteceu com Saulo. Não, aquilo foi para ele. Mas Deus teve uma comigo, outra com você. Porque uma coisa é certa, meu amigo.
uma coisa é certa, meu irmão: Jesus não desiste de ninguém. A Bíblia diz que ele quer que todos se salvem, mas que cheguem ao arrependimento de seus pecados. Está na palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 3. Então, meus queridos, uma experiência extraordinária que aquele homem teve com Deus. Eu tive a minha e continuo tendo experiências com Deus. Você também terá. Mas eu já tive, não. São experiências profundas que trazem mudança nos nossos corações, nas nossas vidas. São mudanças poderosas que Deus age lá dentro de nós. E essa mudança é para o bem. Essas mudanças acontecem para que nós sejamos sempre homens e mulheres usados por Deus no Evangelho, na igreja, no dia a dia. Acontece conosco. Muitos que tiveram profundas experiências com Deus se tornaram grandes pregadores, professores, defensores do Evangelho de Cristo, onde quer que estivessem. São pessoas que tiveram um encontro profundo com Deus, são pessoas que tiveram essa graça, receberam de Deus essa graça divina de se tornarem pessoas diferentes. Você deveria ousar ter essa experiência profunda com Deus através da sua palavra. Vai chegar o seu momento, eu tenho certeza disso, de que você ainda vai ser muito usado nas mãos de Deus quando você tiver essa profunda experiência com Deus, como Saulo teve no caminho de Damasco, a ponto de cair por terra e ficou cego, até que chegou à cidade de Damasco, na casa de Judas, lá na rua direita. E a outra lição importante é que agora Saulo está em Damasco, está na casa de Judas. Então, Deus toca o coração de Ananias, um homem de Deus, um homem simples. As pessoas que têm Deus no coração são sempre pessoas simples. Não importa o dinheiro que ela tenha, não importa os bens que ela conquistou na vida, as pessoas que reconhecem que Jesus é o Senhor das suas vidas, elas não dão valor a nada disso. Elas preferem Jesus, que é o maior bem que o homem pode receber. Jesus é a luz da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é tudo que temos. O nosso maior patrimônio é ter Jesus Cristo em nossos corações. Depois, as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, são os patrimônios melhores que temos aqui na terra. As outras coisas Deus nos acrescentou por causa do seu favor, porque Ele é amor, porque Ele nos abençoou, não deixou faltar nada para nós. Mas o maior bem que o homem pode receber é ter Jesus em seu coração, servi-lo, adorá-lo e colocá-lo como o Senhor dos seus negócios, da sua casa, da sua família e do seu coração. Jesus é o Senhor. E a Bíblia diz que toda língua deve confessar que só Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Agora, Saulo está em Damasco, não sabe nem onde está, e talvez não sabe nem o que está acontecendo na vida dele. Ele está cego, ele está dependendo das pessoas. Um homem poderoso que não dependia de ninguém, agora tem que depender de um, depender de outro, né? Olha, meus irmãos, ele está cego. E como é triste andar em treva, sem perdão do Salvador. Ah, que coisa interessante. Deve ser horrível andar em trevas. Deve ser horrível você pensar que está na luz, que está andando, vegetando, trabalhando, ganhando dinheiro, mas no fundo, lá por dentro você está em trevas. Você está mal. Você está andando na escuridão da vida espiritual. Então Saulo estava assim. Ele achava que enxergava tudo, ele achava que podia tudo, mas ele estava, na verdade, em
trevas. Até que a luz chegou na vida dele. A luz de Cristo chegou na vida dele. Jesus disse que ele é a luz do mundo e quem cresce nele jamais vai andar em trevas. João 8,12. Jesus é a luz do mundo. É Jesus que clareia nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossa alma. É Jesus que nos dá esta bênção, essa claridade de todas, de enxergar as coisas do ponto de vista da fé. E agora Saulo vai receber agora uma nova visão na vida dele, que é olhar com os olhos da fé. E Deus fala para Ananias: Ananias, você precisa agora ir lá na rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo, que tem de sobrenome Tarso. Ele vai, você tem que ir lá agora orar com ele. Quando Ananias ouviu esse nome naquele momento daquela revelação de Deus para ele, quando Deus disse: Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Naquela hora que ele ouviu essa voz de Deus, Deus falou: vai lá orar com Saulo de Tarso. Ele teve um susto, ele tomou um susto, ele ficou atônito quando ele ouviu esse nome. Eu ir lá orar para o Saulo? Que isso? Ah, mas não vou mesmo, porque esse homem, eu sei que está armando uma armadilha para me prender. Acho que ele descobriu a minha casa, descobriu que aqui tem crentes que se reúnem comigo na célula, e ele vai me matar, ele vai acabar com a minha vida. Senhor, eu conheço esse homem, Senhor. Senhor, você não conhece esse homem? Eu conheço, eu tenho ouvido falar dele por toda a região da Palestina. Esse homem é mau. Não, Senhor, o senhor está completamente enganado. Ele não é que o senhor está pensando. E aquela voz veio no coração dizendo: Ananias, vai, porque eu estou mandando você ir. Vai lá orar com ele. Vai lá abençoar a vida dele. Porque esse homem, ele há de pregar o evangelho aos gentios. É ele que vai levar a minha luz para as pessoas que estão também em trevas. Ele vai falar para os reis, ele vai falar para as grandes autoridades. Ele será para mim um vaso escolhido, selecionado e preparado. Eu esperei, Ananias, por todo esse tempo, pacientemente, para trabalhar o coração de Saulo. E chegou a hora dele começar a me servir. Ele serviu as autoridades, ele serviu o seu próprio eu, seu próprio orgulho, sua própria causa, sua própria lei, mas agora ele vai servir ao Deus vivo e verdadeiro, o Senhor dos senhores, Deus da glória, aquele que ama as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que cresce nele não morresse, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Está na hora, Ananias, das pessoas desse mundo helênico, desse mundo dos gentios, conhecer a Jesus Cristo como seu e Salvador. Vai lá orar por ele. E Ananias não teve então outra escolha a ouvir a voz de Deus dizendo: vai. Que Ananias, em obediência, ele chega lá, Saulo está cego, e ele chega para Saulo, depois de tudo que ouviu de Deus, ele chega para Saulo e se aproxima e disse: irmão Saulo. Olha que coisa linda, irmãos, quando nós podemos nos chamar uns aos outros de irmãos em Cristo Jesus. E Ananias chega para Saulo e diz: Saulo, meu irmão em Cristo, eu fui incumbido de chegar aqui e de orar por você e de abençoar a sua vida. Veja que Deus usa uns aos outros para abençoar uns aos outros. Deus podia fazer isso diretamente, porque ele se encontrou
com Saulo lá no caminho de Damasco, através da luz. Mas Deus quer usar nossas vidas. Deus quer usar nossas mãos para apalpar as pessoas e abençoar as pessoas. Deus quer fazer isso. E Deus então chama Ananias. E Ananias, quem sabe ainda com medo, quem sabe ainda tremendo de medo, preocupado, mas mesmo assim Ananias obedece à voz de Deus e chega para Saulo, impõe as mãos sobre sua cabeça e ele dá uma ordem. Em Atos capítulo 22 diz que ele deu uma ordem para Saulo e disse: irmão Saulo, a partir de agora abra as suas vistas, abra a sua visão em nome de Jesus. E imediatamente as vistas do Saulo se abriram e ele agora teve uma visão diferente. Dali para frente ele passa a ter uma visão do reino de Deus. Dali para frente ele vai ter aquela visão de águia, de viajar o mundo e em prol do evangelho. Ele vai chegar naquele mundo chamado helênico, vai na Ásia Menor, vai espalhar igrejas, vai ganhar Jesus. E esse evangelho do reino também chegou até nós. Quem sabe Deus usando a vida do apóstolo Paulo, é possível até que se não fosse ele, talvez não tivesse chegado até nós. Mas graças a Deus que ele padeceu muito. Ele vai sofrer muito. Sabe aquele homem que defendia a lei de unhas e dentes? Agora ele vai ser contra a lei. Ele agora vai dizer que nós temos que viver debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. Né? Não é que vamos desobedecer a lei. Romanos 6,1 ele fala, não é porque estamos debaixo da lei, não é que nós estamos debaixo da graça que nós vamos desobedecer às leis. Não, as leis vão ser cumpridas, mas aquelas leis mais truculentas, complicadas, aquelas leis judaicas mais ferrenhas, essas leis, elas a partir de agora já não vão existir com tanta força, porque nós vamos viver debaixo da graça. Essa ideia de circuncisão, essas coisas todas para Paulo não vai existir mais. A partir de agora ele está com a graça de Cristo. Então, irmãos, 3 lições que aprendemos. Na vida desse homem houve uma mudança radical que vai acontecer com você, porque aconteceu comigo e muitos dos nossos irmãos. Segundo, ele vai ter uma profunda experiência com Deus. E você vai ter também. Não adianta. Se você não tiver uma experiência com Deus, você não decola. Se você não tiver uma experiência com Deus, você vai ser sempre um crente mediano. Você não vai passar do que você está. Mas a partir do momento que você tem uma experiência profunda com Deus, através da oração, quem sabe do jejum, de buscar mais a Deus, porque buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o seu coração, você pode ter certeza que Deus vai usar você poderosamente. E por último, nós aprendemos com Saulo que os seus olhos, aqueles olhos que tinha, seus olhos voltados para o mundo, agora está voltado para Deus, o reino de Deus. Os olhos da fé foram abertos. Enquanto você não abrir seus olhos da fé, você está ainda em trevas. E se você morrer hoje, meu amigo, meu irmão, se você morrer hoje sem Cristo e sem salvação, sabe que você não terá lugar no reino de Deus. Está na palavra de Deus. Não estou fazendo nenhum julgamento, nem apontando dedo para você. Só estou dizendo que você precisa ter essa experiência com Deus, ter sua vida mudada, se render e quebrar esse orgulho que você tem. Muitos de vocês estão na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, mas estão vivendo uma vida de orgulho, de soberba, de ódio das pessoas, que vocês não perdoam ninguém. Isso aí vai levar vocês para o reino do inimigo, para o reino das trevas. Então, você precisa ter essa mudança radical. Eu quero então encerrar nosso estudo de hoje, nossa palavra, né? E eu quero ler para você. Eu não sei cantar, se eu soubesse cantar, eu cantaria esse hino, que é um dos meus prediletos do cantor cristão.
um dos hinos que eu mais amo na Bíblia, no cantor cristão, é esse hino 279 do cantor cristão. Eu aprendi esse hino com a minha bisavó. E quando eu era criança, conheci minha bisavó. E ela, todos os dias de noite, durante muito tempo, ela cantou esse hino para mim. Cantou do jeito dela, mas cantou. Depois, mais tarde, eu aprendi o hino corretamente, como está na música. Mas o hino 279 fala sobre a doce luz. E diz assim a primeira estrofe: eu nas trevas vagueava, sem a luz da retidão. A minha alma estava morta e eu sem fé no coração. Mas um dia sua graça, Deus mandou a doce luz. Vi então caminho claro. Sim, eu vi o meu Jesus, como aconteceu com Saulo. E a estrofe do hino, o refrão do hino diz assim: como é triste andar em trevas, sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Dentro em mim, meu homem velho, contra a retidão lutou. Mas Jesus comigo estava, santamente me guiou. Foi um novo nascimento, honra e glória ao Redentor. Ele deu-me luz e vida, santidade e seu amor. Como é triste andar em trevas, sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. É o que eu desejo para você. Enquanto você não se render para Jesus, você não vai ter paz. Você vai ter uma vida atribulada. Nada vai dar certo para você. Sabe? Aonde você estiver, você vai ser problema. Aonde você estiver, você vai não só vai ser problema, mas você vai dar problema. Porque você precisa de Jesus. Você precisa se converter. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você vai experimentar então essa mudança na sua vida, essa experiência profunda com Deus. Abra o seu coração, decida-se na sua vida ao estar ao lado de Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, foi entregue aqui a sua mensagem, o seu recado, e que a bênção do Senhor alcance muitos e muitos corações. E que esta palavra possa chegar aos corações daqueles que ainda não decidiram se está ao lado de Cristo. Que eles se rendam. Ó Deus, que eles tenham uma experiência profunda com o Senhor, assim como Saulo teve, eu tive e muitos irmãos tiveram. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa agora, ó Deus, falar aos seus corações, dominar seus corações e convencê-los da justiça, do pecado e do juízo, porque já ouviram a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
todo o povo de Deus diga. E que todo o povo de Deus diga. Eu quero agora chamar o Davizinho, as crianças. Ei, Davizinho, você me emocionou, cara. Quando você gritou Tríplice Amém, Davi. Você me derreteu. Vamos falar juntos? O último amém? Vamos, Davi. De novo. E que todo o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe. Estamos com muitas saudades uns dos outros. Mas vai ter o momento certo de nós voltarmos a nos reunir como Igreja de Cristo no templo da Igreja Batista Peniel. Deus abençoe você.